Fala galera, beleza? E aí, como é que nós estamos? Seguinte, nós já vimos como se determina a entalpia de uma maneira geral, principalmente na entalpia que nós chamamos de entalpia reacional, correto? E utilizando também a lei de Hess. Falta falar do último tipo de cálculo relacionado à entalpia ou à termoquímica, que nada mais é do que a determinação da entalpia utilizando o que nós chamamos de entalpia de ligação. Professor, mas o que é entalpia de ligação? Na verdade, é a energia ou o calor necessário para se quebrar uma ligação covalente, uma ligação entre átomos. Lembrando, sempre, se você lembrar lá da tabela periódica, quando nós adicionamos energia em um sistema, existe o rompimento, esse elétron ele se afasta, correto? E isso vai ocorrer de uma maneira geral também nas ligações químicas. Se eu coloco energia em uma ligação, dependendo dessa quantidade, eu posso quebrar essas ligações. Isso também, por exemplo, está relacionado a um tipo de energia, né? Um tipo de onda eletromagnética que nós chamamos lá de ondas ionizantes ou não ionizantes, certo? Isso está muito bem explicado. Por que, por exemplo, quando uma radiação ultravioleta atinge o núcleo da célula, ela se parte, porque essa radiação tem energia suficiente para quebrar essas ligações, certo? Então, todas as vezes que você ouvir falar de entalpia de ligação, eu estou falando dessa entalpia que ocorre entre as ligações covalentes que formam uma substância. E aí eu quero que você lembre da seguinte maneira. Primeiro, essa energia de ligação está relacionada ao que ocorre nos reagentes. De uma maneira geral, como ocorrem as ligações químicas? Os átomos das substâncias iniciais, eles têm que se afastar para aí sim se reunir novamente nos produtos. Esse processo exige a quebra das ligações nos reagentes e a formação da ligação nos produtos. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que isso vai ocorrer nos reagentes, e se eu estou falando de colocar energia para isso ocorrer, sempre, gente, sempre é endotérmico. Então, se alguém falar para você, a entalpia de ligação, ela pode ser exotérmica? Não, ela sempre é endotérmica. Sempre é necessário que você adicione energia para que haja essa quebra. Cuidado, estou falando de entalpias de ligação, tudo bem? Outra coisa que eu tenho que entender é que essa quantidade de energia também depende de dois fatores. Primeiro, do tipo da ligação, se é ligação simples, dupla ou tripla. E depois, também, entre quais átomos? Entre átomos do mesmo elemento, entre átomos de elementos diferentes, com eletronegatividades diferentes. Então, todas essas relações acabam mudando qual é a quantidade de energia. Por isso, eu tenho que entender que esses valores eles têm que ser fornecidos para a gente. Sempre. Os valores das entalpias de ligação, geralmente, eles são fornecidos. A menos que seja um desses valores uma das incógnitas. Mas, de uma maneira geral, eles são mais fornecidos para você mesmo. Outra coisa que eu tenho que entender é que, para determinação do cálculo da entalpia de ligação, a primeira coisa que eu tenho que entender é que algumas vezes será necessário transformar as formas ou as fórmulas moleculares em fórmula estrutural, certo? E nem sempre isso é tão lógico. Muitas das vezes as pessoas se esquecem. E aí, é claro, a relação da entalpia de reagentes e produtos, entalpia de ligação e de formação que a gente já vai ver, ela deve estar de acordo também com uma coisa que nós já vimos antes, que é a estequiometria, ou balanceamento da reação. Isso também está relacionado a essa determinação. Vamos lá. Outra coisa que eu tenho que entender, gente, é o seguinte: nos produtos ocorre formação das ligações, ou seja, lembra que eu falei que nos reagentes eu quebro as ligações? Para quê? Para que esses átomos eles voltem a formar as ligações lá nos produtos. E por causa disso, essas ligações elas são exotérmicas. Ou seja, a partir do momento em que eu formo uma ligação, existe liberação de energia. E isso tem que ser algo lógico para a gente. Por quê? Por que um átomo se liga a outro? Não é em busca de estabilidade? E o que é estabilidade na química? Menor quantidade de energia. E assim como nós já vimos algumas características, até na termodinâmica você já deve ter visto isso, lei da conservação das energias, sempre a energia ela não se perde, ela não se cria, ela se transforma. E nesse caso ela vai ser liberada quando há a formação da ligação.
certo? Então, a determinação da entalpia da reação agora vai ser através dessa soma das entalpias de formação e da entalpia de ligação. Importante, professor, ele vai me fornecer as duas coisas, a entalpia de formação e de ligação? Não, ele sempre vai te fornecer uma das duas. Por quê? Porque essas duas energias, a entalpia de ligação e a entalpia de formação, elas são em valores modulares iguais, certo? Ou seja, para se quebrar uma ligação, vamos dizer, carbono simples carbono, é a mesma quantidade de energia liberada quando essa ligação é refeita entre carbonos e carbonos, certo? Então, a única coisa que muda entre elas é o sinal, ou seja, a entalpia de formação tem o sinal contrário da entalpia de ligação. Lembrando, a entalpia de ligação é endotérmica, então eu já posso adiantar que esse cara daqui, ó, ele é sempre positivo e esse cara é sempre negativo, certo? Dessa maneira. Professor, mas por que você colocou esse sinal? Só para mostrar que um é inverso ao outro. Fechou? Bom, então vamos para um exemplo para ficar mais prático. Professor, e como é que eu faço então? Mostra pra gente como é um cálculo. Então imagine que ele me deu uma reação dessa forma aqui, ele já me deu tudo pré-estabelecido. Eu vou te mostrar como você pode fazer duas formas diferentes de resolver esse exercício. Ele me deu a reação, já está balanceada. Se não houvesse, ou melhor, se não estivesse balanceado, eu teria que balancear também, certo? E é claro, relacionar as quantidades de ligações com os dados que ele me deu. Isso aqui, ó, como é tudo positivo, eu já adianto para você que isso são entalpias de ligação. E aí você vai ver da seguinte maneira, olha só. Quantas ligações carbono-hidrogênio eu tenho aqui? Uma, duas. Por isso que eu multipliquei duas vezes o valor da entalpia de carbono e hidrogênio, 413,4. Eu tenho uma ligação tripla carbono, tá aqui, ó, uma vez 833,4. E uma ligação hidrogênio-cloro, que está nessa característica, igual aqui, ó, 1 vezes 431,8. Lembrando, por que eu coloquei esses sinais lá em cima? Para ficar mais prático para você lembrar, sempre isso. Reagentes nesse tipo de ligação sempre é positivo, galera. Sempre é positivo, reagente. E no produto, sempre é negativo. Professor, eu posso dizer que todas as entalpias sempre vai levar em consideração isso? Não. Existem, às vezes, processos de formação, não daqui da ligação, tá? Lá daquele tipo de entalpia que ele já te dá as entalpias de formação da substância, que não é literalmente de formação da ligação. Existem algumas entalpias de formação que são positivas. São raras, mas existem. E aí, nesse caso, você tem que tomar cuidado com os sinais. Mas aqui não. Aqui eu vou ter que lembrar disso. Reagente, sempre positivo. Produto, sempre negativo. Então aqui, ó, o total, a soma, depois que eu fiz esses produtos, da quantidade de ligação pela entalpia de ligação, é igual a 2.092 quilojoules. Já quando eu olho lá para o produto, eu também tenho agora, olha, 3 ligações carbono-hidrogênio. Professor, mas não faz diferença se tem um cloro no carbono ou se tem uma dupla? Não, na verdade não que a gente veja isso agora. Existem algumas variações? Existe. Mas, de uma maneira geral, isso a gente não estuda quando a gente está estudando as entalpias de ligação, tá? Então, de uma maneira geral, é como se eu comparasse que carbono, essa ligação entre carbono e hidrogênio é igual a essa e é igual a essa. Por isso que eu multipliquei 3 vezes. Uma ligação dupla carbono, muito cuidado. Professor, eu posso já diminuir uma da outra? Não. Não, porque existem outras variações. Mas isso já é importante ver que uma carbono tripla carbono é diferente de uma carbono dupla carbono. E por último, uma ligação entre carbono e cloro. Está aqui estabelecido. Lembrando, o sinal é negativo no final. Soma os dois, eu tenho como resultado 89,4 kJ. Esse processo é isotérmico. Mas uma curiosidade. Às vezes, quando o exercício é muito grande, quando eu tenho várias ligações, eu posso simplificar, galera. Presta atenção, eu não tenho já essa ligação aqui, ó, carbono, hidrogênio, do outro lado eu não tenho a mesma ligação? Então eu poderia, de uma maneira geral, simplificar essas ligações aqui, ó. E aí opa, desculpa, não é esse aqui. Essa daqui.
Então eu posso dizer, de uma maneira geral, que eu teria as ligações, realmente, vai dar o mesmo resultado se você fizer igualzinho isso. Eu poderia dizer que eu tenho uma C tripla C mais o HCl, certo? E do outro lado, eu teria hidrogênio, dupla carbono, simples, Cl. Eu poderia fazer o produto dessas ligações aqui com essas, certo? Fazer a diferença dos dois para dar o mesmo resultado. Ou seja, eu olharia aqui somente esse valor e o valor do HCl, se você somar os dois aqui e depois subtrair lá do outro lado duas ligações, ou melhor, uma ligação carbono e hidrogênio, uma cloro-carbono e uma dupla carbono, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então você pode fazer de duas formas diferentes, fazendo o total de ligações ou simplesmente simplificando. Certo, galera? É isso então, faça os exercícios. Se for necessário, qualquer dúvida, você já sabe, pode contar com a gente. Grande abraço. Até a próxima!